Esse é o programa Unimep na Comunidade, que procura apresentar projetos e programas de extensão, evidenciando o compromisso da universidade em levar o conhecimento acadêmico, dialogando com o saber das pessoas e também interagindo com os diferentes contextos sociais e as diferentes realidades em que comunidades, movimentos sociais, bairros vivenciam. No programa de hoje, nós estaremos conversando com um grupo de professores e alunos envolvidos no programa AlfaSol, junto à Casa do Bom Menino. E para essa nossa conversa, nós estamos recebendo a Elaine Santos, que é a coordenadora de projetos da Casa do Bom Menino. Também a professora Márcia Aparecida Vieira, da coordenadora do NEPEP, o nosso Núcleo de Estudos e Programas em Educação Popular. O professor José Eduardo da Fonseca, que é o coordenador deste projeto junto à Casa do Bom Menino. Também estamos recebendo as alunas estagiárias envolvidas nesse projeto, a Raíza Cruz, do curso de Psicologia, e a Mariana Castro, do curso de Farmácia, e a Bruna Brito, do curso de Pedagogia. Professora Márcia, que projeto é este? Pois é, fomos convidados, na verdade desafiados pelo Unisol a desenvolver um trabalho com crianças e adolescentes, inicialmente visando o letramento. A ideia inicial era trabalho numa escola, e o NEPEP tinha essa demanda de trabalhar com crianças e adolescentes abrigadas há muito tempo. Então nós reformulamos a proposta, conversando com eles, mostrando essa necessidade, mostrando que as crianças e adolescentes abrigadas tinham uma demanda específica, que não era só da educação, mas também da saúde, pensar a qualidade de vida. Elaboramos o projeto, pensamos a proposta juntos e eles aceitaram conosco assumir esse desafio de trabalhar com as crianças abrigadas. Tem sido assim, uma experiência muito rica, envolver alunos de diferentes áreas do saber, que trabalham interdisciplinarmente com essas crianças e adolescentes e que no dia a dia têm conseguido avanços significativos. Elaine, você como coordenadora de projetos da Casa do Bom Menino, como foi acolher essa proposta da Unisol, da Universidade Metodista de Piracicaba? Foi uma proposta bem interessante, na verdade, porque a Casa do Bom Menino já tinha algumas ações, né, pontuais e de projetos existentes dentro da casa que possibilitava o trabalho em relação à educação, né, mas ainda era um trabalho bastante fragilizado, que ainda tinha poucos recursos humanos, né? E aí essa iniciativa, junto em parceria com a Unimep, com a Unisol, né, fez fortalecer esse trabalho dentro da entidade, né? Nós pudemos possibilitar um trabalho com muito mais qualidade. Tá. O professor José Eduardo, nesse sentido, você como professor coordenador da equipe que está trabalhando lá na Casa do Bom Menino, como você tem visto assim, as principais atividades que estão sendo desenvolvidas? Durante esse primeiro ano de trabalho, né, a gente procurou focar as atividades dentro de dois grandes eixos, que seria a educação e a saúde, né, pensando que a importância que tem integrar essas áreas. Tá? Dentro da questão da área da educação, a gente trabalhou com projetos, né, projetos que tinham como objetivo fazer o reforço escolar, mas não o reforço escolar numa linha, era mais numa linha lúdica, numa linha que levasse em consideração as características dessa comunidade, dessas crianças abrigadas, tá? A sua história de vida, a vivência deles, e aí, nesse sentido trabalhar incentivando, estimulando eles a ter um progresso, uma melhora na escola. E a questão da educação, resgatar a questão da qualidade de vida, né? Trabalhar assim as orientações de prevenção e promoção de saúde, mas sempre com o objetivo maior, tá? De colocar a importância da qualidade de vida para ele. Então, nesse primeiro ano, a gente percebeu claramente que essa troca de saberes foi muito importante, né? Porque a gente tinha como um objetivo inicial, entendendo que a universidade ela poderia contribuir muito levando o conhecimento, mas nós trabalhamos sempre numa lógica de troca de saberes.
E aí sabíamos também que quando a gente estivéssemos nesse espaço, a gente iria aprender muito. Tá? E para nós foi isso que aconteceu. Eu acho que, como coordenador, posso dizer que esse primeiro ano a gente aprendeu muito mais do que ensinou. Então, para a gente foi muito gratificante esse primeiro momento de trabalho. Mariana Castro, como é que você vê a tua inserção nesse projeto, a chegar na Casa do Bom Menino, esse período inicial de trabalho? Eu nunca tinha trabalhado ou tinha alguma relação com trabalho em abrigo. Eu já trabalhei muito com criança, às vezes fiz alguns projetos de extensão aqui pela universidade, outros por fora, mas era realmente um mundo novo. E aí você pensar que a gente vai trabalhar um pouco de educação, né, com uma população tão vulnerável, e eu sendo da saúde, como que a gente se encaixaria nisso? Ficou, no início do projeto, acho que um pensamento um tanto curioso da minha parte do que eu, na minha área, poderia ajudar essas crianças e me ajudar a compreender um pouco melhor do mundo. E foi ótimo, porque na saúde a gente trabalha muito com qualidade de vida. E se a gente for a levar em consideração o que a qualidade de vida representa, a gente também entra na educação, entra na forma com que a gente se sociabiliza com o outro, a forma com que a gente enxerga o mundo. Então, é um momento muito rico. Talvez, nesse primeiro ano, a gente não tenha conseguido trabalhar os aspectos em saúde, de fato, assim, tirando a relação da qualidade de vida. Mas outros pontos também que a gente trabalhou é como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai juntando para que no final do projeto a gente consiga finalizar de um jeito bem legal. Eu, assim, como aluna da saúde, eu aprendi muito, aprendi as outras faces do meu curso, outras possibilidades que a universidade me apresenta e talvez, como o professor já disse, tenha sido muito mais rico, assim, de aprendizado para nós, alunos, do que até mesmo para as crianças ou adolescentes. Tá. E você, Bruna, do curso de pedagogia, como vê a tua inserção e das demais alunas nesse projeto? A inserção mesmo da Mariana, da Janaína, que são da área da saúde, foi bem interessante mesmo, porque foi um desafio para a gente, como inserir saúde e educação em um mesmo ambiente, lidando com as mesmas crianças, com as mesmas atividades. Então, o desafio principal foi esse mesmo, essa integração da equipe, né? Como que a gente pode dialogar uma para outra com as crianças e de uma forma enriquecedora, né? Então, essa parceria foi bem forte mesmo, porque a gente acabou uma aprendendo com a outra. A Mariana, ela acabou me ensinando muito da área da saúde, eu acabei ensinando ela muito da área da educação, então foi essa troca de saberes mesmo da área acadêmica e estar lá com as crianças também, para mim, que é do curso de pedagogia, que eu tenho, a universidade, ela dá a oportunidade de você vivenciar outras áreas, na área do infantil, ensino fundamental, mas trabalhar em um abrigo é uma área desafiadora e, ao mesmo tempo, uma área encantadora também, porque você acaba conhecendo um outro universo com crianças e adolescentes que estão lá para te receber, que eles estão interessados em que você tem para passar para eles, e você também acaba aprendendo muito. Então, para mim, como estudante da área da pedagogia, também é um privilégio mesmo estar fazendo parte do projeto, que eu acho que, não sei se outras meninas terão essa oportunidade, mas para mim a formação acadêmica mesmo está sendo excelente. Tá. Muito bom, nós estamos conversando sobre o projeto desenvolvido na Casa do Bom Menino, e vamos perguntar para a aluna Raíza Cruz, que é do curso de Psicologia. Como você vê a contribuição desse projeto para o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes abrigados? Bom, eu entrei na questão do trabalho para ajudar as garotas também na elaboração da parte escrita, né? E a gente vê a questão do desenvolvimento das crianças e um posicionamento nosso também em esperar o tempo delas, né? Então, assim, não dá para considerar só a idade dela, que ano escolar que ela tá, mas toda uma história de vida que está envolvida nisso, né? Então, se a gente estivesse olhando para uma criança só dentro de uma escola,
que era o inicial do projeto, a proposta da inicial que veio pra gente, era uma coisa, mas se a gente está vendo uma criança dentro de um abrigo, todo esse processo de desenvolvimento seria diferenciado, né? Porque eu não estou falando de uma criança só dentro de uma sala de aula, né? E as meninas estão inseridas na realidade delas, então assim, naquele momento que elas estão almoçando, no cotidiano delas, então assim, estudar o desenvolvimento dessa forma, né? Ter esse olhar sobre o desenvolvimento das crianças tem que ser diferenciado, principalmente pelo histórico delas, né? São crianças que às vezes em alguns pontos têm um amadurecimento precoce, né? Então não são tão infantilizadas, e às vezes isso dá um baque na gente, que você espera uma coisa muito ingênua delas, e elas já viveram muitas coisas, então assim, você tem que lidar com isso, porque você espera às vezes de uma criança de 5 anos determinado comportamento, e ela está muito além, porque ela já viveu muita coisa. Então assim, aquilo que você imaginava para uma criança de 5, 6 anos, você tem que repensar, porque essa criança, pelo histórico de vida dela, ela tem um desenvolvimento totalmente diferenciado, né? Então, a atividade que você vai propor é diferente. A forma lúdica que você vai trabalhar com isso também é diferente. Você não vai estar lidando com uma criança, mesmo com 5, 6 anos, mas ela não é mais aquele bebê, porque ela já viveu muita coisa, né? Ela já vem do ambiente familiar dela tendo vivido muita coisa, né? Então, tem que adaptar assim a cada caso das crianças e respeitar as histórias dela a partir do momento que a gente está querendo propor alguma coisa. Professora Márcia, esse desafio que foi lançado para a Unisol e que busca recursos junto à Fundação Caterpillar de desenvolver esse projeto numa casa de abrigo como a Casa do Bom Menino, como você avalia essa articulação que envolve 4 instituições? Acho que tem sido muito rico para todas as instituições, porque acho que todos nós tínhamos assim objetivos comuns, mas não sabíamos como fazer para alcançá-los. E acho que a própria equipe conseguiu, junto e percebendo, lidando com os desafios. Não foi uma coisa fácil, né? No dia a dia, houveram bastante momentos de tensão, momentos de conflitos. As crianças, elas estão ali na casa delas. E aí você chegar aí propondo atividades, nem sempre é bem-vindo. Às vezes você quer, na sua casa, poder descansar, poder fazer outras atividades, e não aquelas que estão sendo propostas. Então foi um trabalho de conquista mesmo, e as próprias alunas envolvidas, os diferentes cursos, tiveram esse olhar, essa sensibilidade de perceber que tinham que, aos poucos, se aproximar dessas crianças e conquistando. Essas crianças viveram muito um histórico de rupturas, né? As pessoas vão, fazem uma atividade ou outra, depois somem e vão embora, e é isso que elas esperavam dessas nossas alunas, né? Vocês estão aqui hoje, mas amanhã não estarão mais aqui conosco. E, então foi muito importante essa manutenção da equipe, essa disponibilidade da equipe em estabelecer o diálogo com as crianças e adolescentes, em aos poucos ir convidando e promovendo e chamando mesmo, para que elas pudessem perceber a relevância daquelas atividades. E eu acho que nós chegamos agora nesse final do primeiro ano do projeto, num momento muito rico. Gostaríamos de, né, felizmente vamos poder continuar esse projeto, porque agora sim nós temos uma relação com essas crianças e adolescentes que nos permite desenvolver ainda melhor as atividades, agora com as bibliotecas, com essas novidades que nós conseguimos implantar. Elaine, como você vê assim, a principal contribuição do projeto desenvolvido até esse momento para a Casa do Bom Menino? Eu acho que esse 1 ano que nós estamos juntos, eu acho que a palavra a definir assim, é um processo de construção contínua entre ambos os lados, assim, né? Em que cada parceiro teve que ir definindo o seu papel dentro da instituição, onde atuar, como atuar, né? Foi um processo também de identificação das crianças para com esse novo projeto dentro do abrigo. E assim, o que eu posso perceber é que assim, foi uma parceria muito rica no sentido, acho que já até as meninas já disseram, o professor, o que a gente pode perceber de diferencial é essa sensibilidade dos professores, das alunas, para com a realidade do abrigo, né? A gente percebe que assim, não é simplesmente uma ação, mas é uma ação pensada, refletida, né? E isso faz toda a diferença num contexto em que as crianças estão numa situação que é totalmente diferenciada. Para nós, essa parceria é extremamente importante, porque a principal característica, uma das principais características das crianças e adolescentes do abrigo é essa questão da defasagem,
escolar, né? Eles vêm com, além da defasagem, é uma realidade totalmente diferente, como a própria Raiz pôde nos dizer, né? Então, assim, em alguns pontos eles estão totalmente além, em outros estão totalmente aquém, né? Então, perceber essas diferenciações e poder atuar com essa sensibilidade e querendo aprender com eles também faz toda a diferença. Muito bem, esse é o programa Unimep na Comunidade. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Nós estamos retornando com o programa Unimep na Comunidade, que tem o objetivo de mostrar programas e projetos de extensão desenvolvidos pela universidade, destacando, sobretudo, a responsabilidade social, a responsabilidade com a cidadania, a responsabilidade com a construção da vida digna e a interação da comunidade interna com a comunidade externa, especialmente naqueles contextos mais diferenciados, onde a universidade pode se fazer presente em uma parceria com diferentes segmentos da sociedade e atuar para a transformação social. O projeto está sendo desenvolvido na Casa do Bom Menino. E nós queremos perguntar para a Elaine Santos, coordenadora de projetos, que nos fale um pouco o que é a Casa do Bom Menino, como ela se organiza, porque nem todas as pessoas que nos assistem, com certeza, conhecem a Casa do Bom Menino. Sim. A Casa do Bom Menino, ela tem mais de 50 anos de história, né? Então, e ela é uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, na modalidade de abrigo, então elas moram lá. Atualmente nós temos 106 vagas, divididas por casas, então são 6 casas, sendo uma o Centro Educacional Infantil, que acolhe crianças de 0 a 12 anos de ambos os sexos, a Casa Raquel, que acolhe adolescentes do sexo feminino de 12 a 18 anos, a Casa do Bom Menino, que acolhe meninos adolescentes de 12 a 18, e 2 casas de acolhimento que acolhem crianças e adolescentes de ambos os sexos e de idades de 0 a 18 anos, dando preferencialmente a questão da união dos irmãos, né? E uma casa de passagem de 6 vagas que acolhe crianças e adolescentes em situação emergencial, quando ainda não se sabe se essa criança vai realmente ser acolhida ou não, ainda quando não se tem a medida, né, que é feita através do Poder Judiciário. A Casa do Bom Menino funciona 24 horas, né? Então elas moram lá, existem educadores, toda uma equipe técnica composta por assistente social, psicólogos, que fazem um trabalho contínuo, cuja missão é poder promover todo o desenvolvimento, tanto na parte de educação, saúde, alimentação, né? Promover uma qualidade de vida e poder amenizar tudo aquilo que essas crianças passaram ao longo da vida. Por lei, elas têm até 2 anos para estarem no abrigo, e enquanto isso, em paralelo a isso, a gente tenta fazer um trabalho com a família para que seja viabilizado o retorno. Quando não possível, é encaminhado para adoção. E quantas crianças e adolescentes estão envolvidas nesse projeto que a universidade está desenvolvendo? Eu posso dizer que de uma certa forma ou de outra, acabam que todas as crianças são envolvidas no projeto. A princípio, existia uma demanda do projeto que seria um grupo focal específico, né? Então teriam que ser escolhidas algumas crianças e ser trabalhadas continuamente com ela.
por estarmos num abrigo, isso acaba sendo um pouco difícil, porque é isso, né? Tem dia que uma criança quer participar, tem dia que outra quer, é difícil você restringir. Então, o trabalho das meninas acaba sendo com todas as crianças que gostariam de participar das atividades e, enfim, que estão lá, né? A gente acaba contemplando todas aquelas que desejam e gostariam de participar. Muito bem, estamos conhecendo um pouco da Casa do Bom Menino e seria importante as pessoas que nos ouvem, nos assistem, ir lá conhecer o trabalho e, de alguma maneira, também contribuir com a missão da Casa do Bom Menino. Nós estamos recebendo agora, para esse segundo bloco, duas alunas, a Janaína Paulino, do curso de Nutrição, e a Eliane Macedo, do curso de Pedagogia. Janaína, você poderia explicar para nós aquela atividade Menino Gourmet Infantil? Então, dentro da Casa do Bom Menino já acontece o Menino Gourmet, só que é para os adolescentes. Então a gente resolveu desenvolver o Menino Gourmet Infantil, que daí a gente consegue trabalhar quase a mesma coisa com as crianças, e foi uma maneira de poder colocar a nutrição, porque a gente tenta trabalhar o melhor das receitas, receitas saudáveis, e suprir essa necessidade que eles também tinham de participar do projeto. Então a gente acabou desenvolvendo um projeto infantil que tem a participação de todas as crianças interessadas, e é muito legal porque tem uma grande adesão, eles gostam de fazer o prático. Então, com o Menino Gourmet Infantil, a gente conseguiu fazer com que eles participassem mais. Então, é um projeto muito bacana que tem acontecido e dado muito certo dentro da casa. E como tem sido para você participar desse projeto? Tem sido muito legal, porque eu coloco em prática algo dentro da nutrição que muitas vezes não é trabalhado. Porque muita gente vê a nutrição como aquela coisa da academia, ou então do consultório, e eu consigo ver um outro lado da nutrição, que é o lado da educação nutricional, que começa na infância. Então tem sido muito bom para minha formação mesmo. Tá. E você, Eliane, como pedagoga, futura pedagoga, como você tem trabalhado com as crianças? Bom, né, eu já conhecia a Casa do Bom Menino, né, já havia trabalhado lá como educadora da Casa Raquel com os adolescentes, e aí já tinha saído há um tempo e retornei no projeto aí a convite do professor José Eduardo e da professora Márcia. E aí, quando a gente volta para casa, né, desenvolvendo atividades, a gente volta com outros olhares, né, que nos permitem entender a educação de uma outra forma, né? Hoje assim, eu particularmente fico mais com os adolescentes, onde eu desenvolvo atividades de histórias de vida, que foi um processo muito difícil, assim, no começo, né? Porque, como a Elaine já colocou, a professora Márcia também, é a casa deles, né? Então, chegar lá e oferecer uma atividade é muito complicado. E aí, quando a gente chega para trabalhar com os adolescentes, que tem outras histórias mais... eu não sei como dizer a palavra, assim, mas histórias mais fortes ainda, né? Muitos já estão lá dentro do abrigo há muito tempo. É ainda mais difícil, né? Porque eles têm um espaço como deles mesmos, assim, né? E muitas vezes sem perspectivas, né? Da saída do abrigo, de uma nova história. E aí, quando eu cheguei, a gente chegou com a proposta de fazer um grupo com os adolescentes, né? Que no início a gente tinha propostas de fazer conversas, bate-papos, mas que durante todo o processo, todas as reuniões com os adolescentes, a gente foi buscando novas estratégias, né? Então, eu acho que para minha formação como pedagoga, acho que só vem crescendo e me dando mais certeza do que eu quero seguir aí como carreira, né? Que é dentro dessa área social, mas mais ainda para minha formação pessoal, né? Como ser humano, né? Me permitir ter outros olhares sobre as situações vividas lá. Muito bem. Olha, nós ouvimos a nutrição, a pedagogia, vamos ouvir agora a psicologia, né? A Gaísa, como você vê essa relação da teoria com a prática nesse projeto desenvolvido na Casa do Bom Menino? Eu vejo pela necessidade de flexibilidade que a gente tem que ter. Porque às vezes a teoria traz quadrado para a gente e que uma receita pronta que aplica que vai dar certo. E a gente vê que não é assim, né? Então você tem que abrir mão de algumas coisas para
poder até se aproximar mais das questões, né? Porque se você fica muito preso na teoria, você fica muito distante das crianças, dos adolescentes, né? Então, assim, quando a gente fala que tem ajuda na formação, mas também no nosso lado pessoal, é nisso. Essa aproximação, dessa disponibilidade que a gente se coloca para estar entendendo essa criança, para estar pensando nessa atividade, né? Então, assim, não vou levar a atividade como que eu sei que vai dar certo, que vai ficar perfeito, porque criança de tal idade, de tal jeito, funciona certinho dessa forma, e desconsiderar todo o resto. Então, assim, a teoria vem ajudar, mas assim, não pode ser a única frente do que a gente está trabalhando, né? Então, até porque a gente acessa a teoria anteriormente e bastante depois. No momento que a gente está querendo escrever e colocar isso no papel, a gente vai vendo como a teoria vem trazendo questões que realmente, na prática, está funcionando, que acontece, que é real. Então, assim, não depender de um lado só, né, que é só estudar, e, ao mesmo tempo, não ficar preso só na prática, né? Em criar esse exercício de estar escrevendo, até porque a gente está numa formação acadêmica, então isso é importante também, e pensando na questão da divulgação, né? Que mais pessoas que não estão lá dentro, que não podem estar vivenciando isso, mas podem estar acessando alguma coisa que a gente está fazendo, que a gente está divulgando, e tá propagando em outros espaços, né? Talvez em uma realidade de outros abrigos ou alguma coisa que envolva crianças em situações semelhantes, que fala assim, olha, com elas deu certo. Então, eu acho que a teoria vem nesse sentido, né? Alguma coisa deu certo, vamos tentar, mas não é o único norte. Ter essa flexibilidade de estar trabalhando com os dois campos. Certo. Professor José Eduardo, qual a contribuição de um projeto como este, que está sendo coordenado por você, para a formação dos alunos, independentemente da área de formação, da área de conhecimento? Eu acho que é um momento ímpar para esses alunos, né? Porque nós temos a possibilidade, a nossa equipe está tendo a possibilidade de vivenciar uma situação muito desafiadora. Porque quando a gente iniciou esse trabalho, nós fomos para a Casa do Bom Menino com um planejamento, com metas que foram elaboradas, estruturadas em cima de um referencial teórico. E quando a gente começa a desenvolver essas atividades lá, a gente percebe que nós precisamos ter uma flexibilização e nos adequar. Não é esquecer o conhecimento que a gente tem e nem achar que esse conhecimento ele não é importante, mas é adequar àquela situação. E aí a gente volta para a academia e temos que estudar, procurar aprender, procurar pensar, repensar em cima da vivência daquela prática que nós estamos fazendo. Tá? Isso faz com que a gente tenha que buscar novas metodologias. E o que a gente percebeu é que, a nível de população abrigada, ou seja, essas pessoas que estão em abrigo, ainda há uma carência nesse sentido. Tá? Acho que existe hoje toda uma legislação que aponta para uma modificação, para uma mudança importante que vai acontecer ao longo ainda dos anos, mas também há uma necessidade desses profissionais se capacitarem para isso. Então, acho que a nossa equipe, essas bolsistas, elas estão tendo essa oportunidade. E quando elas trazem isso para dentro da sala de aula, é outra contribuição muito grande, porque possibilita que elas passem, transmitam essa experiência aos outros colegas, trazem uma visão do que é uma casa, acho que trabalha a questão de preconceitos que ainda existe com relação a isso. Então, elas estão aprendendo na sua prática, na sua vivência, e estão ensinando dentro da sala de aula para os colegas. Então, acho que essa é a grande contribuição que eu vejo para todos nós quando a gente está desenvolvendo um trabalho como esse. Professora Márcia, existem possibilidades de continuidade desse projeto? Ele tem um momento para se esgotar? Então, nós estamos vivendo um momento agora de avaliação do primeiro ano do projeto com vistas à continuidade. Pensamos inicialmente em um projeto de 3 anos, justamente por pensarmos mesmo nessa realidade como uma realidade complexa, em que a gente vai, aos poucos, evoluindo mesmo, conseguindo uma maior inserção das crianças e adolescentes, conseguindo atingir os objetivos do projeto. Então, estamos no momento de avaliação do primeiro projeto para a continuidade agora do segundo ano, focando inclusive nessa produção, uma sistematização das experiências e elaboração de histórias de vida das crianças e adolescentes, para que a gente possa, como o professor José Eduardo comentou, disponibilizar para outros grupos essa vivência que nós temos tido, quais foram os principais desafios, quais foram as principais possibilidades
habilidades que nós percebemos nessa prática. Porque realmente foi um ano de extrema aprendizagem, que nós tivemos que voltar a retomar algumas questões, às vezes pensamos que íamos avançar aqui, tivemos que recuar um pouquinho para depois pensar num avanço. Então, é cheio de idas e vindas para todos os envolvidos. E uma coisa muito importante foi ter um parceiro como o Unisol que soube compreender isso. Tinha um projeto já muito sistematizado e fechado, mas eles perceberam que num abrigo teria que ser algo diferenciado, que a metodologia seria proposta de uma maneira específica, pensando nessas crianças e adolescentes. Então, essas parcerias foram muito importantes para que a gente conseguisse dar continuidade ao projeto e pensar agora no segundo ano, avançando ainda mais. Elaine, rapidamente, e as bibliotecas? As bibliotecas foi também uma grande conquista que nós conseguimos construir junto aí ao longo desse ano. Então foram inauguradas 3 bibliotecas em 3 casas diferentes. Foi um processo de construção totalmente coletivo, envolvendo as crianças, os adolescentes, nos quais eles indicaram livros, né, que eles gostariam de ler. E aí, assim, a gente já percebe que existe um ambiente diferente dentro da instituição, né, em que as crianças e adolescentes se interessam pela leitura, em que querem acessar a biblioteca. Tem sido rotineiro ver as meninas junto com as crianças e adolescentes fazendo lição de casa. E isso para a gente é uma felicidade enorme, né, porque está sendo construído um outro ambiente dentro do abrigo. Muito bem, esse é o programa Unimep na Comunidade. Nós agradecemos aos professores, às alunas, a Elaine, coordenadora de projetos da Casa do Bom Menino, que participaram e deram informações sobre o projeto que está sendo desenvolvido. É a Universidade Metodista de Piracicaba dizendo sim à construção da cidadania. Até o próximo programa.